O mundo de Dark Fantasy é sensacional. Eu mesmo me amarro muito nessa estética misteriosa. Reinos com castelos imensos, monstros mágicos, portais que te levam para outra dimensão e um mundo completamente enigmático. E imagina você acordar em um mundo desse. Você abre uma porta e tá lá, um vasto terreno para você andar por aí, coletando itens, fazendo quests e explorando dungeons. Eu realmente pagaria para sentir a sensação de jogar Elden Ring pela primeira vez de novo. Essa foi a primeira vez que eu me deparei com um Souls-like. Não sabia como funcionava esse tipo de game. Só sabia que tinha que rolar e bater. E uma coisa que você pode pensar quando olha o tamanho do mapa desse jogo é: vou dominar tudo por aqui. Mas logo à frente você se depara com um cavaleiro de armadura dourada que é 2 vezes o seu tamanho. E é aí que você entende uma coisa: não vai ser nem um pouco fácil viver nesse mundo. Um ponto que eu tenho que citar logo de início aqui é a geografia do Elden Ring. É uma coisa de se admirar. Cada montanha, penhasco, florestas e até mesmo as praias do jogo são extremamente interessantes e misteriosas. Sempre esconde uma coisinha ali. E uma coisa que eu gosto muito é que não é só bonito visualmente. Parece que cada lugar tem identidade própria. Não é só um mapa grande por ser grande. Cada região te passa uma sensação diferente. Exemplo, a região inicial te passa uma falsa sensação de segurança. Campos verdes, florestas, vento suave, quase parece um lugar acolhedor. Mas isso dura pouco, e conforme você explora, o jogo começa a te mostrar a verdadeira face, e talvez nenhum lugar represente isso melhor que Caelid. Caelid é perturbador. Não é só feio ou hostil, é como se o próprio ambiente estivesse doente. O chão é vermelho, o céu parece contaminado, e tudo naquele lugar passa uma sensação de morte iminente. Mas uma coisa é certa: é uma das regiões mais bem construídas do jogo. Árvores completamente secas, animais cheios de doença, dragões contaminados e muito mais coisa. É um lugar tão podre que dá a sensação de que a qualquer momento você vai acabar indo se encontrar com o Papai do Céu. E eu sei que é normal, tipo, o jogo Souls-like não te falar o que fazer ou pra onde ir. Ele só te solta no canto e você tem que fazer o que bem entender ou o que você acha que é certo. Mas a diferença é que no Elden Ring, o mundo é muito grande. É mundo aberto o jogo. Então isso aí dificulta muito na hora de pensar o que fazer. Ele não vai colocar uma seta gigante dizendo pra onde você tem que ir e nem te explicar tudo do jogo. Na verdade, ele não vai te explicar nada. E isso pode assustar muita gente, principalmente quem está acostumado com os jogos modernos que te guiam o tempo todo. Esse jogo vai mais da intuição do que qualquer outra coisa. Mas essa liberdade também é uma das maiores qualidades do jogo. Você explora por curiosidade e não porque alguém mandou. E muitas vezes você vai atrás de loot achando que vai encontrar uma recompensa fácil e acaba encontrando um trauma. Mas enfim, essa dificuldade fica ainda mais evidente quando a gente fala dos bosses do jogo. E uma coisa que eu me amarro muito no Elden Ring é que quase nenhum boss é só um boss difícil colocado ali pra te impedir de passar. Muitos deles têm histórias, personalidades e peso na narrativa do game. Pega o Margit, por exemplo. O Margit é o primeiro grande obstáculo de quem busca se tornar o Lorde Pristino. Mas o que faz ele ser tão marcante não é só a dificuldade, é o impacto psicológico. Você chega nele achando que já entendeu o jogo, que está ficando forte e em poucos minutos ele te destrói completamente, derrubando a sua confiança. E a história do Margit é a seguinte: na verdade, o nome dele não é Margit, é Morgoth. Ele é um dos filhos da rainha Marika. Por nascer como um algorento, ele foi rejeitado e condenado a viver escondido. Mesmo sendo desprezado, continuou leal à Ordem Aura e dedicou sua vida para proteger a capital. No fim, ele morreu defendendo um reino que nunca o aceitou. E isso se torna ainda mais trágico. Outro boss também que é na mesma área é o Godric. O Godric ele é praticamente a personificação da insegurança. Obcecado por poder e desesperado para provar o seu valor, ele arrancava membros de guerreiros derrotados e enxertava no seu próprio corpo. Quanto mais braços ele conquistava, mais acreditava que se tornava forte. Mas no fundo, por trás de toda aquela aparência monstruosa, ele era apenas um covarde tentando compensar sua própria fraqueza. E isso resume muito bem uma das maiores qualidades do Elden Ring. Até os bosses carregam tragédias. Não é só um bicho feio que você tá tentando derrotar ali por derrotar, entendeu? Tem todo o cenário por trás e isso vai sendo contado durante a história do jogo. E falando em história, a própria história do Elden Ring também é absurda, mas confusa pra caramba. E eu entendo perfeitamente quem se perde nela, porque a From Software não conta a história de forma tradicional. Ela espalha a narrativa em diálogos, ruínas, descrições de itens e pequenos detalhes. Você não assiste a história, você monta ela.
Mas basicamente, tudo começa nas Terras Intermédias, um reino governado pela Rainha Marika e sustentado pelo poder do Anel Pristino, até que tudo desmorona quando a Marika quebra o anel. Seus fragmentos, conhecidos como Grandes Runas, são espalhados pelo mundo e seus filhos, os semideuses, entram em guerra. Esse conflito destrói completamente o reino. E é aí que você entra. Você é um maculado. Um guerreiro exilado, chamado de volta por uma graça perdida. Seu objetivo é derrotar os semideuses e reunir as grandes runas, e decidir o destino daquele mundo. Parece simples, mas não é nem de longe. E uma coisa que deixa o Elden Ring assim mais incrível ainda são os NPCs. Eles ajudam demais a dar alma para aquele mundo. E diferente de muitos jogos, aqui quase ninguém parece existir apenas para te ajudar. Cada personagem parece estar vivendo sua própria jornada. Ranni the Witch, por exemplo, uma das personagens mais fascinantes do jogo. Misteriosa, inteligente e extremamente importante para a lore. A quest dela é facilmente uma das melhores experiências que eu já tive em um videogame. Já o Blade é um dos personagens que te passa uma sensação de lealdade absurda. É difícil não gostar dele, mas como tudo em Elden Ring existe uma tragédia por trás e o jogo faz muito isso, ele te faz criar uma conexão com personagens só pra depois te destruir emocionalmente. E nem as quests escapam disso. Na verdade, as missões é uma experiência à parte. Mas aqui eu preciso ser honesto. Elas são geniais e frustrantes ao mesmo tempo. Porque, que nem eu já falei, né? Esse jogo não te pega na mão. E o mundo dele é enorme. Às vezes o NPC fala uma frase enigmática e desaparece por 20 horas de gameplay e aparece em outro canto completamente aleatório do mapa. E se você não lembrar, já era. Acabou a missão. Você não consegue mais completar. Isso aconteceu comigo umas 2 vezes, mas ao mesmo tempo isso deixa tudo mais orgânico. Parece que o mundo continua existindo sem depender de você, e isso é muito raro hoje nos videogames. Outra coisa genial são os itens. Em muitos jogos, itens é só status. Mais dano, mais defesa, mais atributo, mas aqui o item também conta uma história. Uma espada não é só uma espada, uma armadura não é só uma armadura. O talismã não é apenas um buff. Muitas vezes, a descrição de um item entrega pedaços inteiros da lore, e eu acho isso genial. Porque até o loot vira narrativa. E claro, não dá pra falar desse jogo se não falar das dungeons. O tanto de caverna, catatumba e áreas opcionais que esse jogo tem é absurdo. E o mais impressionante é que boa parte delas nem precisava existir, mas elas existem. E isso mostra o nível de cuidado que eles tiveram com o jogo. Qualquer curiosidade vai te entregar uma recompensa, nem que seja boa ou ruim. Toda vez que você explora e encontra algo escondido, você sente que aquela descoberta foi sua. Não foi o jogo que te entregou, foi você mesmo que achou. Mas agora eu preciso ser justo. Elden Ring é uma obra-prima, de fato, inegavelmente. Mas não é perfeito. A única coisa assim de longe que eu não gostei muito no Elden Ring foi a parte de bosses. Tipo, os bosses do jogo são muito, mas muito carismáticos mesmo alguns. Só que muitos deles que não são da história em si é repetitivo, entendeu? Eu acho que tem um boss desse jogo que eu matei umas 4 vezes em lugares diferentes. E eu não tô nem brincando. E um dos bosses que eu acho mais absurdo nesse jogo é o Lobo Vermelho de Radagon, que fica localizado na Academia da Raia Lucaria. Que ainda tem esse lugar que eu não citei no vídeo, que essa Academia da Raia Lucaria é como se fosse uma academia só pra magos, só pra quem busca magia. E lá você luta tanto contra essa raposa aí, que é muito cabulosa, a boss fight, quanto você luta contra a própria dona da academia, que é a Renala, a rainha da lua cheia, que também tem uma boss fight muito bonita e muito interessante, apesar de ser fácil. Mas eu posso passar horas e horas citando como tem coisa legal nesse jogo, de verdade mesmo. E muitas coisas que tem, às vezes não é nem da história mesmo, tipo uma boss fight com o Radan, que é um dos bosses que na minha opinião é mais absurdo desse jogo. Ela não é da história principal, você tem que fazer uma missão à parte. Também tem uma boss fight que não é da história do jogo em si, tipo, não é canônico. Você tem que fazer uma missão fora à parte. É a Malenia, a espada de Miquella, que é considerada uma das boss fights mais difíceis desse jogo. Mas por fim, Elden Ring não fala sobre só derrotar monstros. Ele fala sobre persistência. Sobre insistir mesmo depois de falhar. Sobre continuar avançando mesmo quando tudo parece impossível. A conquista sem um sofrimento raramente é memorável. Elden Ring entende isso. E ele quer que você lute, fracasse, morra, aprenda, evolua e vença.